E dando continuidade às nossas documentações sobre as obras do trecho 2 do VLT de Salvador, dessa vez o destaque é por conta da construção do elevado, que vai permitir a passagem dos trens sobre a rodovia federal BR-324. E não é qualquer estrutura não, viu? Um dos grandes destaques desse vídeo são essas peças metálicas gigantes que já estão sendo soldadas para formar a estrutura que vai cruzar a rodovia. Ai Maria, são duas bitelas pesadas, viu? É engenharia de grande porte e o avanço real acontecendo diante dos nossos olhos. Agora preste atenção. Toda a estrutural do elevado praticamente já está pronta. Em vários pontos, inclusive, os andames que auxiliavam a montagem já foram retirados, o que mostra claramente a evolução nessa etapa da obra. E tudo isso você vai acompanhar com essas imagens captadas por nosso trovão, mostrando cada detalhe, cada avanço e trazendo informações de verdade para você. E olha, vídeos desse porte, desse nível de detalhe, dessa grandeza, você só encontra aqui mesmo, na comunidade VDS. Então pra gente adiantar o lado, confere aí se você já está inscrito no canal, bate pra seguir, viu jovem? Porque desse modo você não vai perder a atualização dessas obras. E vambora adiantar logo o lado que eu tô abafado para trazer essas informações. Mas o negócio é o seguinte, estou aqui nas proximidades do viaduto de Águas Claras, junto ao entroncamento da BR-324 com a rodovia BA-528, que a gente conhece como Estrada do Derba. E meu objetivo é fazer o levantamento da construção desse elevado, que será usado para a passagem dos trens do VLT cruzarem a rodovia federal. Para sua informação, esse é o terceiro vídeo de acompanhamento das obras do trecho 2 do VLT de Salvador. Se você não pegou os outros, veja nesse card que aparece aí, viu jovem? Desse modo você vai ficar atualizado no andamento desse projeto. A maioria é coisa que tem por aqui, viu? Mas nesse vídeo o foco é justamente detalhar os trabalhos das obras de elevado que está sendo construído aqui na região de Águas Claras. Um ponto estratégico onde os trens vão cruzar BR-324, sem interferir no tráfego da rodovia. E aqui ao lado da BA-528, a famosa Estrada do Derba, o movimento de veículo é intenso e contínuo. A Maria, para passar aqui dá trabalho, viu? Enquanto isso, segue o avanço para a construção desse muro armado, ou terra armada, como é mais conhecida essa estrutura. E não é um muro comum não, viu? Diferente de um muro tradicional de concreto, esse é um muro construído com peças pré-moldadas, formando esse mosaico de estrutura, uma espécie de armadura. Maria, tem que ter ciência para fazer isso aí, viu? E também são usados reforços por dentro, num processo que acontece em etapas. Em seguida vai sendo colocadas camadas de aterros e entre essas camadas são fixados os reforços, que podem ser tiras metálicas ou materiais sintéticos. Esses reforços funcionam como uma espécie de armação, dando resistência e estabilidade para toda a estrutura. À medida que o aterro sobe, os reforços aumentam e também são instalados painéis, que são essas peças pré-moldadas que vão ajudar na contenção. Esse muro será erguido até a altura do elevado, que é justamente onde os trens do VLT vão acessar a estrutura do elevado para cruzar a rodovia federal. É engenharia pesada e muito conhecimento técnico, viu? Aqui é só o pessoal classificado. É obra acontecendo e essa transformação em andamento. E o VDS segue aqui, acompanhando tudo de perto. Ai Maria, gosto sempre de lembrar que esse canal faz um trabalho voluntário de fiscalização cidadã, passando o olho no andamento das obras públicas e levando informação de qualidade e bem clara para a população. Outro ponto importante que precisa destacar nessa documentação é que as imagens foram captadas no horário de almoço das equipes. Ou seja, você vai perceber uma quantidade menor de operários atuando no canteiro. Mas isso não significa obra parada. Muito pelo contrário, os trabalhos desse trecho estão de vento em popa. A informação que tenho é que tem turnos de trabalho e a obra acontecendo de domingo a domingo. É justamente por isso que esse projeto avança dia após dia. Ai, Maria, ninguém segura esse pessoal.
Agora preste atenção nesse cenário atual, no caso da construção do elevado. O que a gente observa é que toda a estrutura principal já foi montada e agora segue as próximas etapas, bem diferente de tempos atrás, viu? Aqui predominavam várias equipes de trabalho nas fundações e também na montagem da estrutura. Agora o cenário é outro. Todos os pilares já foram construídos, as vigas de ligação já foram içadas, formando a conexão entre essas estruturas. E mais, boa parte do tabuleiro já está instalado. E é justamente onde em breve serão assentados os trilhos do VLT. Mas ainda tem muito trabalho pela frente, viu? Essa é a segunda parte da etapa após a conclusão do elevado. E pode ficar tranquilo que o VDS está aqui justamente para isso. Acompanhar de perto e mostrar tudo o que está acontecendo. Outro avanço importante que dá para observar nessa região da estrada do Deba é que já foi retirado completamente os andames que tomavam conta dessa área. Isso é um sinal claro de que a estrutura já está finalizada nessa etapa. Rapaz, foi trabalho, viu? E esse povo não arregou o pé daqui não. Mas agora o resultado tá aí. Toda a estrutura erguida e bem imponente. E pronta para avançar para as próximas fases. Vá pegando essas imagens que em poucos dias serão instalados os trilhos. E em breve os trens do VLT estão passando por aqui. Ah, Maria, eu tô agoniado para ver logo essa realidade. Agora deixa eu mostrar outro ponto da obra. Vamos atravessar para o outro lado da via, junto aqui a BR-324, porque tem mais coisa acontecendo por aqui, viu? E olha só isso, nesse canteiro dá para ver essas enormes peças metálicas. São essas estruturas que vão formar a sustentação do elevado, junto o trecho que vai passar por cima da BR-324. E tem um detalhe importante, viu? Essas peças chegaram separadas e estão sendo soldadas aqui mesmo, para formar essas grandes estruturas que vão posicionar sobre a rodovia. E não é trabalho simples não, viu? É serviço pesado e montagem complexa, viu? Mas aqui o ritmo não para. Inclusive esses plásticos que vocês estão vendo aí são utilizados para garantir o andamento dos trabalhos, mesmo no período de chuva. Ou seja, a obra avança, faça sol ou faça chuva. E nessa imagem aqui dá para ter uma ideia dessa estrutura metálica que serão instaladas nessa ponte aqui, fazendo a ligação definitiva entre as partes concretadas, formando de uma vez por toda o complexo do elevado. Agora segura essa imagem aí, porque esse trovão entrega é de qualidade, viu? Vale lembrar que esse drone foi cedido pelo amigo Cláudio. Tá aí o Instagram desse jovem, se puder dê uma passada lá. E a atitude dele de emprestar esse drone fortalecendo demais o trabalho aqui no VDS. Enquanto o nosso Corujão segue na assistência técnica. Fica aqui meu agradecimento pela parceria, pela confiança, pelo apoio. Esse jovem botou pocando, viu? E é exatamente por isso que o VDS continua de pé, por causa de atitudes como essa. E também de você que acompanha, que comenta e que deixa aquele like da amizade. E também fortalece com o Pix, ajudando a manutenção desse canal. De verdade, a minha gratidão é imensa por todos vocês. Porque esse é um trabalho voluntário e tem como propósito levar informação isenta e de qualidade para o nosso povo, mostrando a realidade das obras públicas e contribuindo para o conhecimento para a nossa sociedade. Mas agora deixa eu mostrar outro ponto da obra, continuando nossa documentação que tem um rebanho de coisa para mostrar no decorrer desse vídeo. Um destaque desse ponto é que não há ligação dessa estrutura do elevado. Nessa parte aqui está faltando as vigas para a ligação dessa estrutura. Lembrando que esses dois pilares logo à frente foram os últimos a serem construídos nas etapas das fundações. Nessa imagem podemos ver que não há instalação do tabuleiro nessa primeira parte, mas ali à frente a gente já vê o tabuleiro pronto esperando a instalação dos trilhos. Misericórdia, mas é uma verdadeira delícia sobrevoar essa estrutura a bordo desse trovão, fazendo essas captações de imagens. Mais à frente podemos ver toda a estrutura já pronta e também o muro armado que foi construído nessa etapa da obra. Nessa imagem você consegue ver o formato do mosaico depois da construção do muro armado, ou terra armada como é popularmente conhecido. Mais à frente está a estação de transbordo dos ônibus da cidade, ao lado do canteiro da firma.
E é nesse local que estão sendo construídas essas peças pré-moldadas que serão usadas ao longo do projeto do trecho 2 do VLT de Salvador. E com essa turma aqui não tem tempo ruim não, viu? É daquele jeito e daquele modelo. Vá pegando essas imagens da vista de Águas Claras, onde está sendo construído o elevado por onde as composições irão cruzar BR-324. Já fica aqui meu agradecimento aos membros do canal por me apoiarem e por patrocinar esse trabalho voluntário de documentação de obras públicas. Com isso eu concluo essa terceira etapa de documentação falando das obras do VLT de Salvador. Agora eu vou ali no Refúgio do Guerreiro tomar um gole d'água. E antes de mudar de canal, dê uma olhada nos outros vídeos falando das outras etapas de construção do trecho 2 do VLT de Salvador. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo, viu, jovem?